Olá, seja muito bem-vindo aí, você que está me vendo aí, vendo esse vídeo pelo YouTube, né? Também eu dou boa noite a quem está comigo aqui, eu estou com várias pessoas aqui online comigo, pessoal do grupo, né? E antes de entrar nesse conteúdo, eu quero pedir para você que está assistindo aqui, que você possa fazer algo muito simples aí, né? É algo muito simples, mas muito importante para mim, né? E para quem vai assistir, né? Se esse tema está fazendo sentido para você, eu vou pedir para você curtir esse vídeo aí, você que está vendo no YouTube, se inscrever no canal, isso vai me ajudar bastante, e comentar também, tá? Comente aí o que você teve de virada de chave, de insight, né? E também compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá? Isso aí ajuda o YouTube a ele entender, né, que esse conteúdo ele é relevante, e aí vai fazer com que esse vídeo e tudo isso aqui chegue a mais e mais pessoas, né, que estão precisando ouvir tudo isso, né? A minha maior intenção é essa também, certo? E aí agora a gente vai aqui para o nosso assunto, né? Então hoje eu quero falar com você sobre algo aí que muita gente carrega como uma culpa, né? Muitas pessoas carregam isso como se fosse uma culpa. Só que, assim, na verdade, isso é só um pedido de ajuda do nosso emocional. Então, muita gente acha que é uma culpa que ela está carregando, mas é só o nosso emocional pedindo ajuda. E o que é isso? É a procrastinação, que é o que eu estou falando desde o início, que eu estou convidando vocês para estar aqui, né? Vendo esse vídeo. Procrastinação. A procrastinação, ela não é preguiça. Preguiça é algo. Preguiça é quando eu não faço uma ação porque eu não quero. Eu não quero, eu não estou com um bom humor, enfim, eu não quero fazer aquilo, então estou com preguiça, ok. Agora, procrastinação eu quero fazer, eu sei que eu preciso fazer, eu entendo que aquilo é necessário fazer nesse momento, mas eu simplesmente não faço. E o que é essa procrastinação? É um mecanismo de proteção, é um mecanismo de proteção emocional. Então, quando eu procrastino e não faço o que eu preciso fazer, nada mais é do que a minha mente tentando me proteger. Olha que coisa bem curiosa, né? Então, assim, a procrastinação ela vai surgir quando lá dentro, né, no nosso sistema emocional, entende que agir dói mais do que adiar. Veja bem, a mente da pessoa que procrastina, né, ela vai entender que agir, fazer a atividade, fazer aquilo que precisa ser feito, vai gerar uma dor emocional muito maior, né, do que ela adiar. Então, o que ela faz? Ela não age, ela não faz, ela vai adiar, ela vai deixar para depois. Porque eu deixar para depois, a dor emocional é menor. Então, olha que curioso, né, como a mente da gente funciona. Então, assim, o adiar, né, vira uma forma inconsciente de se proteger. Então, a parte da nossa mente inconsciente, ela vai adiar as atividades para nos proteger. Veja o tanto que isso é interessante, né? E para quem está aqui há mais tempo comigo, eu sempre falo que o nosso cérebro, ele gosta muito de economizar energia, né? Então, tudo aquilo que demanda muita energia, o que o cérebro vai fazer? Ele vai adiar. Então, geralmente, o que eu preciso fazer agora e não posso adiar, vai me gastar, como é que se fala? Vai me gastar energia. Então, aí é onde o cérebro vai fazer o quê? Ele vai usar esse mecanismo que eu falei para vocês, vai adiar isso para que eu faça depois e não gaste tanta energia. Então, o cérebro da gente ele funciona desse jeito, né? Então, assim, é por isso que muitas vezes você sabe exatamente o que precisa fazer, mas algo dentro de você vai dizer, não, agora não, não vamos fazer isso aí agora não. Ah, vamos fazer depois, vamos fazer amanhã, né? Ah, vamos fazer quando tudo estiver perfeito. Aí vem essas vozes, né, que eu chamo de diálogo interno, né, que é o nosso subconsciente conversando com a gente, essa parte da nossa mente, e sempre vai deixando, né, depois, amanhã e tudo. Então, assim, qual é a reflexão que eu faço aqui com vocês?
Eu não procrastino porque eu não consigo. Eu procrastino porque lá no fundo eu não me autorizo. Olha que interessante. Eu não procrastino porque não é porque eu não consigo fazer aquela atividade, aquilo que eu preciso fazer. Eu procrastino porque lá no fundo o meu inconsciente ele não me autoriza, por algum problema emocional, por alguma questão que me trava, algum conflito emocional, né? Então, assim, essa procrastinação é um adiamento inconsciente. Quando eu procrastino, não é o meu racional, aquela mente analítica que pensa, que julga, não é o meu racional que está ativo em mim. Quando eu procrastino, é o meu inconsciente. Nós temos a nossa mente racional e temos a nossa mente emocional. É nessa mente emocional que vai gerenciar a maior parte do meu dia. Eu sempre falo aqui com vocês que de 100% do nosso cérebro, 5% é racional, então é aquela mente que analisa, né, que, enfim, que pensa, que critica, né, e 95% é emocional. Então, nós somos seres emocionais. Então, a procrastinação é o adiamento dessa parte emocional, né? Então, assim, e aí aparece a procrastinação quando o agir, quando o eu fazer o que eu preciso fazer, isso pode ativar um medo dentro de mim. E aí eu não tomo ação, né? E isso também ativa uma culpa dentro de mim. Porque, veja bem, se eu sei que eu preciso fazer atividade X e eu não faço, eu vou acabar me frustrando e me culpando também. Porque conscientemente eu sei que eu tenho que fazer aquilo e não fiz, né? E aí, então, agir, fazer a atividade me gera culpa. Eu ter a iniciativa de começar a fazer aquilo vai me gerar um medo. E concluir aquela atividade, caso eu conclua ela, vai me causar o quê? Uma exposição. Então, esses aí são os 3 mecanismos da procrastinação, né? Ou seja, a pessoa sabe que precisa ser feito, mas existe um bloqueio que impede esse movimento, né? E aí a frase inconsciente costuma ser, a frase, né, que fica na nossa mente costuma ser, quando for o momento certo, eu começo. E muitas das vezes, na maioria das vezes, o momento certo é agora, aqui. Imagina se eu pego e falo assim, eu marquei com o pessoal para 8 horas eu estar aqui reunido. Mas quando for o momento certo, eu faço. Eu não vou fazer 8 horas, não. Eu vou fazer amanhã. Já pensou? A procrastinação chegar a esse ponto. E muitas das vezes a gente faz isso no nosso dia a dia, em compromissos importantes, né? E aí, ó, essa frase que eu falei, né? Quando for o momento certo, eu começo. Aí o problema é que esse momento certo nunca chega, né? Ele nunca chega. Para quem procrastina muito, o momento certo ele nunca chega. E a pessoa fica adiando, 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 enfim. Tem até uma palavra, uma frase que eu acho muito interessante, é a seguinte. Ela diz o seguinte: quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Essa frase é muito forte. Porque a pessoa que é boa em dar desculpa, ela não vai ser boa em nada. Porque tudo ela vai dar uma desculpa, né? Essa frase ela é muito, muito interessante. Quando eu penso em procrastinar, eu começo a procrastinar, eu penso muito nisso. Tomara que vocês também guardem essa frase aí. E aí, de onde vem esse bloqueio da procrastinação, né? A procrastinação, ela não nasce sozinha. Esse bloqueio emocional de adiar os seus compromissos, ela não nasce sozinha. Ela é uma consequência de outros bloqueios emocionais, né, que vão somando ao longo da vida, e eu vou dar um exemplo aqui deles. Tem o bloqueio emocional da competência. O bloqueio emocional da competência é o bloqueio de quem tem medo de errar. Então, se a pessoa tem muito medo de errar, ela não vai fazer aquela atividade. Porque se eu fizer e errar, o que vão dizer de mim? Eu vou me sentir culpado. Então, a pessoa que tem essa trava da competência, ela automaticamente vai ter a da procrastinação. Ela nem vai fazer porque tem medo de errar. Aquela trava do servidor, que eu já falei aqui, está entre os vídeos, né, aqui no YouTube. Quem serve muito, né?
Quem serve demais, quem é o servidor, né, tem culpa por se priorizar. Então, se eu não me priorizo, eu tenho uma tendência muito grande de adiar os meus compromissos e não fazer o que precisa ser feito. E se eu não me priorizo e eu adio, eu tenho medo de errar. E tem também aquele bloqueio da perfeição, né? Que é o medo de não ser suficiente. Quem é muito perfeccionista tem medo de não ser suficiente. E vocês podem ver que um bloqueio, ele está ligado com o outro. Quando eu estou atendendo meus clientes, né, no dia a dia, eu noto muito isso aqui. Eu vou conversar com eles, eles vão trazendo ali o dia a dia, né, e eu vou vendo que uma coisa vai se amarrando com a outra. Tanto é que quando a gente resolve um bloqueio, os demais são resolvidos também. É bem interessante. Então, eu falei da competência, servidor, perfeição. E tem a aprovação, é o bloqueio de aquela pessoa que sempre quer ser aprovado por alguém, pelo esposo, pela esposa, pela família, pelos parentes, pelo povo, enfim, pelos conhecidos, né? E quem tem o bloqueio da aprovação tem medo de quê? De ser julgado. Tem medo do julgamento, né? Então, assim, resumindo, ninguém procrastina do nada. Não é do nada que você está parado e não procrastina, né? A procrastinação, ela funciona como um freio de segurança do nosso sistema emocional. Então, se você procrastina, se você está se conectando com tudo que eu estou falando aqui, existe um motivo para tudo isso. Não é de um dia para outro que você procrastina. Para você começar a procrastinar, é uma sequência de acontecimentos e meio que um empilhamento de pensamentos, de situações que vai te levar a esse ponto. Não é de um dia para a noite, né? Bom, e quando esse bloqueio emocional ele se instala, quando ele literalmente se instala na nossa mente, quando a gente abre aspas, aprende ele, né? Geralmente esse bloqueio começa a se formar entre os 6 e 12 anos de idade. Então, lá quando a gente é criança, né, a gente pode aprender que errar tem consequências emocionais. Aquela criança que erra e que é punida de forma muito agressiva, ela pode começar a procrastinar por causa de uma correção errada do pai e da mãe. Se hoje o adulto procrastina muito, isso pode estar ligado lá atrás, lá na infância. Porque esse adulto hoje pode ter sido corrigido de forma muito, né, muito grossa, ríspida lá atrás, e ela entendeu que se ela errar, vai ter consequência emocional. Então, se eu errar, vai ter punição, isso adulto também, tá na cabeça do adulto. Se eu errar, vai ter punição, eu não vou nem fazer, que aí eu nem erro. Veja bem, a que ponto que chega a mente, né? Ou então, começar algo pode gerar punição, crítica ou rejeição. Aquela criança, 6 a 12 anos, se nesse período os erros dela teve muita punição, como eu falei, crítica e rejeição, se teve muito isso, de uma forma muito, muito forte, muito traumatizante, hoje o adulto não vai querer fazer o que precisa, porque o inconsciente dele vai lembrar de tudo isso. Ah, eu já fui punido quando eu errei, eu já fui criticado, eu já fui rejeitado. E eu sempre falo para todo mundo que eu converso, nos primeiros anos de vida, na primeira infância, é a maior escola que a gente tem. Se o pai e a mãe traumatizou a gente, hoje a gente carrega algum sinal, alguma consequência disso, né? Tanto é que, qual é a minha rotina no dia a dia? Atender pessoas, fazer a regressão até a infância e encontrar essas questões. Então, assim, não teve uma pessoa que eu tratei, a qual, quando eu fui buscar onde era que estava gerando aquela ansiedade, aquela depressão, aquela questão, não teve uma pessoa que não foi lá na infância que isso foi instalado, um trauma, uma briga, um abuso, alguma coisa. Então, muitas das vezes a gente acha que o problema está aqui, né, no agora. Ah, o problema é o marido, o problema é a esposa, o problema é esse lugar que eu estou. E não é. Se você investigar, o negócio é muito mais profundo, está lá atrás. Desde quando a gente nasce, a gente está vendo, ouvindo,
sentindo, né? Então, esses nossos sentidos, eles estão gravando tudo aqui dentro. Emoções boas, emoções ruins, né? Então, a casa, ela pode trazer uma emoção para a gente, o lugar que a gente fica, o trabalho, um pai, uma mãe, o que eu vejo no celular, tudo isso pode mexer com as minhas emoções, né? Então, assim, essa criança, que eu estou falando aqui da criança, quando é punida lá, né? A criança, então, chega a uma conclusão inconsciente, mas é uma conclusão muito simples. Veja bem, conclusão inconsciente. Se eu não começo, eu não falho. Então, a criança fala, se eu não fizer o que eu tenho que ser feito, eu não vou falhar. Então, eu vou fazer o quê? Não vou fazer aquilo, eu vou procrastinar. E procrastinar, vocês já viram aqui que é adiar a tarefa, vocês sabem o tanto de problema que isso dá, né? Então, acaba que a mente da gente, né, usa isso como uma estratégia de sobrevivência emocional. Olha que interessante isso. É um recurso que atrapalha tudo, que é adiar as coisas, atrapalha tudo. Mas a nossa mente, ela entende isso como uma estratégia, um recurso para manter vivo, para a gente manter vivo. Nós somos seres, claro, nós somos racionais, né? Mas por mais que nós somos racionais, a maior parte da nossa mente que domina é a emocional. E é na emocional é onde fica guardado tudo isso, né? Então, essa criança, ela aprende aí internamente o quê? Que ao longo do tempo, né, ela vai aprender que ela precisa esperar o momento perfeito para fazer as coisas. Estou falando a criança com esse trauma. Ela vai evitar risco. Na vida, a gente tem que se arriscar. Quantas vezes eu e você não se arriscou na vida? Fazendo um compromisso com dinheiro, fazendo um compromisso com a pessoa, enfim, fazendo várias questões aí na nossa vida, e a maioria dos riscos que a gente passou resultou em coisa boa. Então, você imagina uma pessoa que tem medo de correr risco, né? O quão travada ela vai ficar. Então, evita risco, fica esperando o momento perfeito, congela as decisões. A nossa vida é decisão. Você imagina, as suas decisões estão congeladas aí na tua mente. Quando você levantou, você decidiu o que tu ia comer de manhã. E tu decidiu, porque tu podia decidir não comer ou comer. Então, foi uma decisão. Tu pôs na boca, mastigou, engoliu, uma decisão. Então, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente faz o quê? Decide coisas. Ah, me decidi tomar um banho, vou tomar um banho. Decidi escovar o dente, decidi não escovar o dente. Então, imagina uma pessoa com as decisões comprometidas. O quanto a vida não vai ficar travada, né? E também a criança, eu estou falando de aprendizados lá da criança, que traz reflexo hoje. Então, essa criança também ela pode ficar presa num planejamento eterno. Eu fico planejando algo e nunca concretizo aquilo. Ah, vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Mês que vem eu faço. Daqui a 6 meses eu faço. Ano que vem eu faço e nunca faz. Por causa do bloqueio da procrastinação, né? Então, sem perceber, eu estou falando da criança. Essa criança, ela aprende a adiar a própria vida para se proteger. Olha que fato curioso. Eu vou adiar a própria vida e minha mente ela entende que está me protegendo. Então, essa dinâmica, ela vai crescendo junto com essa criança. E isso é com o passar dos anos, tá? Que isso vai se instalando. Aí, quando a gente fica adulto, esse negócio já está bem instalado e a gente, se não tomar cuidado, procrastina muito, né? E aí, como isso aparece na vida adulta? Agora eu estou falando da gente, da nossa idade adulta, né? Como é que isso aparece? Isso pode aparecer ali na vida profissional da pessoa ou na parte financeira, né? Como é que isso aparece? As pessoas que têm os projetos que nunca saem do papel. Planeja, planeja, planeja e não sai do papel. Isso é um sintoma de procrastinação. Pessoas que começam curso, ou algum trabalho, alguma coisa, e nunca termina. Isso é um sintoma da procrastinação. Medo de lançar, vender ou aparecer. Tem muitas pessoas que têm talento, pode vender. E aí essas pessoas têm medo e não vende. Não vende e não prospera. Ou então tem medo de aparecer. Em algum momento, precisa aparecer, se expor, uma entrevista de emprego, enfim.
Em algum momento ela precisa expor a fala dela, a imagem dela, e ela não se expõe. E ela acaba não prosperando na vida por causa da procrastinação, né? Ou então ganhos muito abaixo do potencial real. Muitas das vezes a pessoa tem um potencial muito alto mesmo, só que ela aceita ficar ganhando, digamos, uma recompensa baixa. Então, a pessoa tem um potencial muito grande, mas aceita ali, um exemplo, ganhar pouco dinheiro ou recurso. Estou dando um exemplo, tá? Ela pode aí expandir a mente dela, melhorar de forma profissional, como vendedor, e lucrar mais, mas ela prefere ficar ali na zona de conforto, né? Eu falei, então, do profissional de financeiro e tem a parte do relacionamento, né? Como é que no relacionamento a procrastinação aparece? A dificuldade de escolher. Então, muitas das vezes a pessoa tem dificuldade aí de escolher um parceiro, uma parceira, ou escolher algumas questões para executar dentro do relacionamento. Então, a procrastinação também ela está dentro do relacionamento. A pessoa também evita conversas difíceis, né? Às vezes precisa conversar com um parceiro, com um companheiro, e ela evita essas conversas. Adia decisões importantes, né? Que está bem linkada ao que eu falei, que é de dificuldade de escolher, e permanece em relações mornas. A relação nem está boa, está só passando, está só deixando o tempo passar. Mas a pessoa que procrastina, ela vai procrastinar até terminar um relacionamento que não está dando certo. Ela sempre vai deixar para depois. E os frutos disso, fica muito caro tudo isso, né? Bom, então eu falei da vida profissional, financeira, de quem procrastina, relacionamento, e agora eu vou para o emocional e a saúde, né? Bom, no emocional e na saúde, a ansiedade constante, né? A pessoa que procrastina, ela é uma pessoa ansiosa também. Então, se ela procrastina, ela vai sofrer essa ansiedade, porque ela não vai fazer o que precisa, não vai fazer, né? Ela vai se cobrar, muitas das vezes as pessoas cobram ela vai ficar o quê? Ansiosa. É natural isso. Ela vai se autocriticar excessivamente, ou seja, ela vai criticar ela mesma ali com muita... ela vai se punir muito, né? E ela também vai ter uma sensação de estagnação, de estar parado, de estar sempre parado, né? E também ela vai sentir o quê? Culpa e frustração, porque ela não fez, atrasou, passou da hora, né? Então a pessoa se sente travada, mas não entende o porquê. Muitas das pessoas não têm esse conhecimento. Eu estou travado, porque eu estou procrastinando, eu estou com um problema emocional, é alguma coisa lá da minha infância, alguma coisa dentro da minha mente, então tá, eu estou dessa forma, eu vou buscar ajuda e eu vou me tratar e vamos resolver. Vocês que estão aqui me ouvindo, vocês têm essa consciência. Agora, a grande massa tem essa consciência? Não tem. Muitas das vezes vão tomar remédios, vão buscar outras coisas. Vai achar que é coisa espiritual, ou vai achar que tem isso ou tem aquilo, vai se rotular com alguma doença, algum problema emocional, né? Sendo que muitas das vezes é só um jeito de pensar que não está legal. E você tratando isso, reprogramando, trazendo uma nova programação para a tua mente, já que lá na infância não foi programado ruim, errado, e não está disfuncional hoje, você programa de novo para você ter pensamentos, sentimentos e comportamentos bons hoje, né? Estou falando que é só através dessa forma? Não, pode ser outras questões também, mas basicamente é isso aqui, né? A mente da gente, ela só serve para uma coisa, ela aprende e executa. Eu aprendo, eu executo, eu aprendo, eu executo. É assim a vida toda. Infância, adolescência, adultos, enfim. Então, assim, um exemplo simples, né, do dia a dia, né? Um exemplo na vida. Uma pessoa que tem uma tarefa simples e que sabe que resolveria muita coisa na sua vida, mas ela continua empurrando, né? Então, assim, a pessoa está com uma tarefa simples que vai resolver a vida dela, mas ela continua empurrando. Um exemplo, um e-mail, né? Um e-mail ali que ela tem que enviar uma mensagem.
uma ligação que ela precisa fazer e deixa, não faz a ligação, uma conversa importante com alguém, né? Então, assim, não é a tarefa que trava, não é o e-mail que eu não mandei, não é a ligação que eu não fiz, não é a conversa importante que eu não fiz, não é isso que trava, né? O que trava é o que a pessoa sente que pode acontecer se ela fizer isso. Muitas das vezes a mente dela está condicionada a, se eu fizer o que eu preciso fazer, é um risco para mim. Muitas pessoas têm esse tipo de funcionamento, né, da mente. Outro exemplo, perfeccionismo, né? Ninguém é perfeito. Tem gente que diz, quando eu estiver mais preparado, eu começo. Quem é que está preparado para começar alguma coisa? Principalmente se aquela coisa foi a primeira vez que você for fazer. Você não está preparado. Possivelmente você vai até errar quando você for fazer. E a partir do erro, tu faz o quê? Você aprende. Então, assim, essa pessoa, mas aí no fundo essa pessoa, né? O que ela está dizendo? Enquanto eu não começo, ninguém pode me criticar. Então, a pessoa que tem um perfeccionismo muito alto na mente dela, ela tem um medo muito grande de crítica, né? Então, ela pensa, eu não vou nem começar, porque se eu começar e errar, vão me criticar. Eu vou dar meu exemplo. Imagine eu aqui, não vou fazer live com eles, eu não vou falar de bloqueios mentais, porque se eu errar, eles vão me criticar. Então, eu não vou nem fazer essa live, eu não vou nem fazer. E aí eles não têm o perigo de vocês aí me criticar. Se eu tivesse com essa trava, eu ia pensar dessa forma. E não ia acontecer tudo isso de bom comigo e com vocês que estão aí. Então, olha o tanto que isso é interessante, né? Então, assim, e outra, na infância a gente foi muito cobrado, né, pelo menos a grande maioria, em não errar. Não pode errar, não pode errar, não pode errar, não pode errar. E eu acho isso a maior besteira do mundo. Por que eu sou adulto e eu não posso errar? Qual o problema de eu errar? Qual o problema de eu falar uma palavra errada aqui? Né? Errar aqui uma sílaba, alguma coisa. Não tem problema nenhum. Se eu errar, depois do erro vem um aprendizado. Eu não vou continuar no erro, né? Mas não tem problema nenhum nós errarmos. Eu sempre também dou esse exemplo. Quando a criancinha vai aprender a comer, ela pega a colher, aí ela vai pegar uma comida, derrama assim fora do prato, coloca a colher na testa, no olho, e depois que ela acerta na boca. E ninguém critica ela. Por que a criancinha pode errar e o adulto não pode? Por que essa exigência toda? Por que esse perfeccionismo todo? Agora, convenhamos, eu errei uma vez, eu entendi. Aí também não vou ficar errando, que aí vai ser irresponsabilidade, né? Aí não dá. Mas muitas das vezes as pessoas ficam com esse tipo de pensamento, sabe? E isso trava muita gente. Eu tinha esse tipo de pensamento. Se eu tivesse esse pensamento, eu não ia vir aqui conversar com vocês nunca, porque eu ia ter medo de errar. Então, assim, eu espero muito que vocês possam estar. Eu chamo de virar chave, né? Virada de chave na mente. Quando uma ideia casa. Quando eu falo algo, vocês se conectam com algo, isso vira uma chavinha aí para vocês melhorarem na vida de vocês. Eu acho isso fantástico, né? Mas é isso. Perfeccionismo, ele atrapalha muito no dia a dia, né? E um outro exemplo aqui é a consciência emocional, né? Muita gente acha que procrastina por falta de foco. E quando começa a olhar para dentro, percebe que o problema nunca foi foco, foi medo. Tem gente que não faz aquilo que tem que fazer porque ela não se concentra, ela não foca na atividade, ela pensa isso, né? Mas, na verdade, não é falta de concentração, é um medo interno que ela tem. E, maioria das vezes, ela nem sabe que está com esse medo. Olha o quanto isso é importante. Por isso que é muito importante o quê? O autoconhecimento, a inteligência emocional, isso aqui que a gente está fazendo. E, gente, terapia. Na terapia você aprende muito. Aqui vocês estão aprendendo, eu estou passando para vocês o conhecimento de forma coletiva. Todo mundo aqui está pegando um pedacinho da informação e tá ligando um quebra-cabeça seu aí, mas na terapia eu consigo olhar para a vida da pessoa que está na minha frente de forma completa
e colocar o dedo onde tem que pôr ali, como diz no ditado, né, na ferida, e tocar naquela ferida, lavar aquela ferida, costurar, passar o remédio para aquele negócio sarar. Então, a terapia é muito importante por isso. A vida vai ser olhada de forma individual e, claro, por um bom profissional, é possível, sim, largar essa procrastinação, né? E aí, a procrastinação não é sobre tempo, é sobre segurança emocional. Quando eu falo em procrastinar, adiar as coisas, a gente lembra primeiramente de quê? De tempo, né? Poxa, era para eu não ter feito, não fiz, perdi tempo, passou, venceu o prazo, não sei o quê. Mas nem é só, não é o tempo que te atrapalhou, porque muitas vezes você tem tempo sim para fazer. É só uma questão emocional que te atrapalhou, né? E aí, uma pergunta errada que eu e você pode fazer para nós mesmos, né? Por que que eu não faço? Essa pergunta não é certa de fazer. A pergunta correta é: o que dentro de mim acha que não é seguro começar? Em vez de eu fazer a pergunta, por que que eu não faço tal coisa que eu preciso? A pergunta certa é: o que dentro de mim acha que não é seguro começar? O que é que tem na minha mente que acha que não é seguro eu fazer aquela tarefa? O que é que me trava? O que é que me traz medo, perfeccionismo? O que é que tem na minha mente? Sempre por trás de uma ação que a gente não faz, tem algum motivo. E eu gosto de trabalhar muito dessa forma. Eu não olho o problema que a pessoa traz. A pessoa chega, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com isso. Eu não olho para a depressão, eu não olho para a ansiedade. Isso é sintoma. Eu não vou mexer com sintoma. Eu quero saber a raiz, o que causa a ansiedade, o que causa a depressão, o que é que está causando. Qual foi o fato, qual foi o acontecimento, qual foi a primeira vez que você sentiu assim, para a gente ir lá nessa primeira vez e lá sim a gente resolver. Né? E aí tem um caminho de cura, né, para a procrastinação, né? E a cura começa quando a pessoa ela se autoriza em errar. Quando você se permite errar em algum momento, você já está caminhando para a cura. Quando você aceita, mesmo sendo imperfeito. Mesmo eu não sendo perfeito, eu aceito fazer o que eu preciso ser feito, e se for criticado, tá tudo certo, se eu errar, tá tudo certo, mas eu simplesmente eu aceitei e eu fui. E também eu entendo que agir não é se expor além do limite. Quando eu tomo a atitude de fazer o que eu tenho que fazer, eu não estou fazendo nada demais, eu não estou fazendo uma ação extra, estou fazendo só aquela ação do que é necessária. E também devolver a segurança para a criança interna, né? Esse aqui é um assunto bem complexo, depois eu vou pegar um dia para vir falar de criança interior, tá? Depois eu vou vir fazer um vídeo desse aqui, que é muito demorado para explicar. Mas eu vou tentar resumir aqui. Tudo que você aprendeu na infância define o adulto que você é emocionalmente. Então, vocês já ouviram aquela frase? É um adulto com a cabeça de criança? Vocês já ouviram falar isso aí? Acho que vocês já ouviram, né? Não é porque a pessoa está querendo agir igual a criança, não é isso. É porque ela não amadureceu algumas questões e alguns traumas lá de quando ela é criança está muito vivo dentro dela, não foi resolvido. Por isso que muitos adultos têm ações de criança, né? Eu vou trazer esse tema aqui em outro vídeo. É maravilhoso isso aqui. Que é a criança interior, né? Então, qualquer movimento pequeno que você fizer para você colocar a sua atividade em prática, já é uma reparação, já é você voltando, né, a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se a atividade for pouca demais, não pensa assim, eu não vou nem fazer porque não compensa. Cara, vai devagarzinho, vai fazendo aos poucos, né? E aí, para você que está aqui me assistindo no YouTube, né, se você ouviu tudo isso e se reconheceu, eu quero que você entenda algo aqui bem importante. Você não procrastina porque você é fraco, desorganizado ou incapaz.
Você não procrastina por isso. Você procrastina porque existe uma parte sua tentando proteger alguma dor. É uma parte da tua mente que está protegendo alguma dor, que leva você a fazer isso. E quando essa dor não é olhada, ela vai ficando em espera. Quando você não olha para a sua dor emocional, ela vai ficando aí e trazendo a consequência que ela traz hoje. E também tem uma grande chance de aumentar, né? Então, assim, as decisões vão sendo adiadas, os projetos ficam no papel, né? E é a sensação de estar sempre devendo algo para si mesmo. Você fica devedor de si mesmo, né? Então, na terapia, a gente reforça essa mudança. A gente vai criando aí uma segurança emocional para esse movimento de fazer o que precisa ser feito, ele ser natural, né? Então, assim, eu que atendo aí de forma online, em minha clínica, né? Eu atendo pessoas de vários locais e eu vejo isso na prática, essa mudança acontecendo. E aí vai ser um prazer aí poder caminhar com você nesse processo, esse processo de mudança para você parar de procrastinar, né? E eu espero muito que faça sentido para você que está me vendo aqui, né? Então, se você sente que já tentou sozinho e só com força de vontade você não conseguiu, né? Eu te convido para você me chamar aqui na descrição do vídeo aqui mesmo, tem os meus contatos, me chama, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo, a raiz, né, desse bloqueio mental, e eu tenho certeza que eu vou conseguir, sim, te ajudar nessa questão, tá? No meu dia a dia, eu atendo várias pessoas com esses problemas, né, e o seu problema não vai ser diferente. Então, antes de eu encerrar esse vídeo aqui no YouTube, eu vou pedir mais uma vez para que você possa curtir esse vídeo, comentar, compartilhar também e se inscrever aí no canal, né? Porque dessa forma esse conteúdo vai chegar a mais pessoas. Quanto mais vocês fizerem esse movimento, vocês vão ajudar esse conteúdo a chegar em mais e mais pessoas, né? Então, para você do YouTube, eu te agradeço aí, para você que chegou até aqui, tá? Eu agradeço demais e um grande abraço, viu?